Vamos lá, galera, para mais uma análise em criptomoedas para estar se posicionando em DCA. Hoje é dia 24/10/2025, numa sexta-feira. Eu esperei hoje para poder estar postando esse vídeo aqui porque teve o dados macroeconômico do CPI e foi bastante importante. E o dado saiu positivo. Saiu levemente positivo para a alta ali, né, do mercado de ativos de risco. Lembrando que continuamos com a meta de corte de juros ali pelo Fed, pelo fato de estar controlado a situação e conseguir fazer o corte de juros sem estar tão sufocado. Então a gente tem que visar uma alta. E para quem está assistindo a gente aí desde os vídeos passados, tá vendo que a gente mapeou todas essas regiões. Aqui tem dois conceitos de CT, que é essa linha verde e azul. Eu mapeei o Classic Tuesday Low of Week, que é o fundo na terça-feira. E mapeei também o Wednesday Low of Week, que é o fundo na quarta-feira para integrar para cima. E aparentemente parece que ele está confluindo com o fundo de quarta-feira para integrar para cima, que é um dos conceitos de CT, né? Uma das análises de CT. E como a gente pode ver, uma região que eu vou estar me preparando aqui para poder estar me posicionando é abaixo dessa liquidez nesse NWOG aqui, que é o New Week Opening Gap, que é o gap semanal, essa região, ou abaixo desse fundo para estar mapeando. Só que a gente tem que tomar cuidado porque tem a call low aqui e a call low aqui, que são liquidez. Nada mais é do que topos nivelados e fundos nivelados, né? Então tem que ficar de olho porque ele pode vir aqui embaixo, pegar a liquidez. Lembrando que amanhã é sábado, o mercado tende a ficar muito fraco, o mercado já vai ficar muito fraco, né? O mercado institucional começa a movimentar bem frágil, então qualquer manipulação aí é visível para estar se posicionando abaixo desses fundos. Se eu for me posicionar nessa região, de acordo com como ele for vir aqui para baixo, eu vou estar me posicionando mais ou menos aqui, deixa eu botar aqui, mais ou menos aqui nessa região, com stop aqui nesse fundo, porque ele pode vir até beliscar esse Echo Low aqui, esses dois Echo Low. O Rejection Block veio forte de H1 aqui, então sinaliza que o preço ainda continua para cima, bem forte. E uma região para estar parando aqui é um 2 para 1, para quem quer estar mais seguro ali, ou acima dessa liquidez aqui. Para quem quer arriscar um pouco mais ali, ficar mais exposto, lembrando que, né, nunca é bom ficar muito tempo exposto no mercado, essa liquidez de PWH, Preview Week High, que é a máxima da semana no conceito do Daily Bias, né? Então a gente tem que estar de olho nessas regiões. Eu vou falar regiões de preço aqui para vocês. Tem uma liquidez aqui, ele pode também vir bem sutilmente aqui, ó, depois entregar para cima, ou ele pode chegar nessa região aqui e ir para cima. São diversos tipos de movimentos que pode vir a fazer. Então tem que ficar de olho. Lembrando que final de semana não tem movimento muito forte. Se ele cair muito forte, já sabe. Manipulação de alguns pontos. E muito difícil acontecer pelo fato de não ter muito institucional envolvido no final de semana. Região aqui, entre 107 e 711 mil dólares do Bitcoin e 107.249 dólares do Bitcoin aqui. Eu tô de olho para estar fazendo um DCA tranquilo aqui nesse NWOG, nesse gap aqui. Ou um trade ali em perpétuo com stop bem lá no fundo do Echo Low. Se ele fazer uma pavio, ele pode também pegar o pavio aqui, depois subir, beliscar esse Echo Low e subir, não tem nada demais. Vai continuar no trade sem tomar stop. Vai depender do teu risco retorno e o stop que você quer, a região do stop que você vai colocar. Tem o Echo High, ele já pegou, VDH, ele fez um CRT aqui em cima, outro pavio aqui. Só que tem que tomar cuidado porque nesse movimento, se a gente for ver aqui, ó, ele subindo, agora ele sobe e começa a agarrar. Mas isso também tem a ver pelo fato do final de semana. Final de semana costuma ter um movimento bem sutil. Só tô de olho nessa região. Provavelmente, para eu estar me posicionando num trade para levar mais para longo prazo, é embaixo desse Echo Low aqui. Abaixo desse Echo Low que eu me posicionaria. Esperaria um choque aqui nesse fundo. Chegar aqui embaixo, quebrar a estrutura e entregar. Aí eu me posicionaria num trade para buscar até o PWH lá, efetuando os parciais. DCA nessa região já está ótimo, como eu disse para vocês, vou repetir aqui, ó, 107.688 dólares a 107.359 no Bitcoin. Lembrando que pode estar querendo confluir com esse conceito aqui do ICT, então vamos ficar de olho aí. Vamos para o Ethereum aqui, para poder dar uma olhadinha. Ethereum, mesma coisa que o Bitcoin, normalmente segue, os movimentos são muito parecidos, né? Ele está querendo fazer o movimento, parece também do ICT, né? Que é o fundo da quarta para entregar para cima. Ele rejeitou bastante aqui. Rejeitou bem, mas fez um rejection block, mas nada demais. Logo depois ele já volta a subir com interesse, né? Deixou um FVG minúsculo aqui. Tem a região de BPR aqui que protege bem a gente. E esse rejection block aqui,
se eu não me engano, é do H1, exatamente, do H1, bem forte. Pode ver que ele veio só beliscar a liquidez e ele já quebrou uma estrutura forte aqui, ó, no tempo gráfico maior da HTF, que confirma MSS, essa região confirma MSS, o choque, né? Criando o BPR aqui que entrega o direcional forte para essa direção de alta. Para estar olhando aqui uma posição em DCA, eu vou estar de olho abaixo dessa liquidez aqui, abaixo dessa liquidez para estar efetuando o DCA, que é abaixo de $3.800 ali, mais fácil, abaixo dessa aqui, desse pavio de CRT, que é $3.812, até no BPR ali entre $3.757, $757, é uma região que eu estou de olho. Lembrando aqui, massificando na mente de vocês que pode estar querendo confluir com isso aqui, então final de semana a gente tem que estar de olho. O ideal seria ele pegar aqui dessa liquidez de cima e para quem for efetuar um trade numa dessas regiões, ficar de olho na reação aqui em cima, nesse gap aqui de cima, que é um gap muito forte. O preço sempre tende a movimentar nessa região, então tem que ficar de olho. Esperar uma confirmação para ele quebrar esse rejection block aqui, para comprar na continuidade, pegar até essa região. Se você quiser comprar nessa quebra desse rejection block, compra nele, bota o stop abaixo do último fundo criado, faz um takezinho aqui 2 para 1, um trade bem curto. Lembrando que quanto menos tempo você fica exposto no mercado, melhor. Ainda mais final de semana. Final de semana eu não aconselho ninguém a operar, porque tem pouco movimento, mas quem quiser arriscar, o ideal seria se posicionar só em DCA, né? Em holding ali, né? DCA, hold, mesma coisa. Lembrando aqui, se eu vou botar no diário para poder ver o movimento, deixa eu tirar essas marcações. Tem um conceito do esforço versus resultado, como vocês podem ver. Não pode desenhar, calma aí. Antes ele caía forte, agora ele cai agarrado, tá vendo? Ele tem uma queda muito forte, aí agora ele sobe e cai agarrado. E repara que ele começa a fazer vários pavis, demonstrando interesse na demanda, porque ele cai logo depois ele retrai para cima. Ele volta o direcional exato, porque não partiu de uma grande manipulação, absurda manipulação. Se a gente for tirar no tempo gráfico aqui, eu estou no diário, cada candle desse aqui é diário, bem forte. Se a gente for visualizar aqui, podemos ver que tem um pó de continuidade, para quem está aí no canal entende, sabe, que é esse topo, faz o fundo, renova as máximas, o institucional vai lá, manipula, renova as mínimas e logo depois entrega com mais força ainda. Essa região se torna uma região de interesse institucional. Pode ver que ele pega esse pavio da retração que teve nitidamente uma reação de manipulação em interesse só de pegar na região do POI e não furou, independente se o pavio tivesse vindo até aqui embaixo. Não invalidaria o POI de continuidade, que ele tem que fechar com candle, ou não considero captura do POI, se não for por candle, fechamento de candle, por pavio não considero fechamento, só se ele fechar com candle. Deixa eu descer para o tempo gráfico para a gente analisar um pouco melhor, refinar isso. Lembrando que o mercado final de semana vai estar um pouco mais lento, para quem quiser se posicionar em DCA, aqui abaixo de $3.810 já estaria bom. E se ele quebrar essa estrutura, mesmo assim esperaria até aqui embaixo. Para quem quer arriscar, mete um trade aqui nessa região do rejection block, ele quebrando uma estrutura com interesse, um stop um pouco mais abaixo, lembrando que eu sempre pego no 50% do bloco, do rejection block ali, ou 60%, de acordo com o risco retorno, bota o stopzinho abaixo e deixa o take lá em cima, já dá um 2 para 1 bonito. Fica de olho nos movimentos final de semana, toma cuidado, porque às vezes uma alta ali pode estar te induzindo. O ideal mesmo, repetindo aqui, é sempre bom estar no final de semana não operando em trade perpétuo, nada do tipo, e sim operando em questão de DCA, só fazendo compras de caixa, né? Aumentando a caixa, a mão ali, do ativo que você preferir entre esses três. Vamos para a Solana aqui. A Solana, mesmo conceito também do ICT, que é o Wednesday Law of Rick, que é a mínima de quarta, ele cria um topo na terça, vai, manipula lá embaixo, pega a liquidez, tanto é que ele já tem bastante combustível, porque ele capturou bastante liquidez de Echo Low, e ele já, logo depois ele volta a subir com bastante interesse. Região que eu tô de olho é o FVG, para estar efetuando DCA, porque ele vai capturar toda essa liquidez aqui, vai ficar lateralzinho, vai cair, vai subir. Ele pode fazer isso aqui, ou ele pode muito bem também cair direto e buscar liquidez lá do fundo. Mas o DCA aqui, independente se ele for cair ou não, estamos em um direcional saudável de alta. Lembrando que o institucional está manipulando para poder tirar o máximo possível de pessoas do mercado. Então tem que ter estômago, investidor cripto, para quem opera trade, perpétuo, forex, enfim, qualquer que seja lá o que for.
ele tem que ter paciência e estômago, porque o mercado é assim. Não é de uma hora para outra que tu vai começar a efetuar e ter lucros ali bem forte. Região aqui para estar se posicionando, 186 dólares e 12 a 184 dólares e 77, região de FVG. Você pode reparar que ele quebrou uma estrutura de FVG, confirmando, para quem quiser botar uma OTE aqui na região desse fundo até esse topo, pode estar também, para pegar na 62, para voltar a surfar, mas o ideal seria esperar segunda-feira ali para ver como o mercado vai agir para quem for operar perpétuo. Região de DCA, nessa região para não ficar de fora, porque ele pode vir aqui, segunda-feira lateraliza, manipula esse fundo, depois ele vai embora. E você vai acabar ficando de fora dessa região aqui de DCA. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, rapaziada. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscreve, manda para aquele teu amigo que está exposto no mercado cripto, que quer ter uma noção de regiões de interesse para estar se posicionando. Então é isso aí, valeu!